Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nós achamos que somos mais fortes do que somos. Não pense mais de si do que deveria. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. O título da minha mensagem hoje é: Você não pode brincar com lama e não se sujar. Eu gosto disso, você não pode brincar com lama e não se sujar. Eu acho que hoje nossos padrões morais caíram demais, sabe? Às vezes a ponto de haver certas coisas que fazemos que eu chamo de pecados aceitáveis, que achamos que está tudo bem, mas que não estão bem para Deus. Agora precisamos voltar à santidade, precisamos voltar a ter um temor reverencial de Deus. Muito do que está errado no mundo hoje é porque as pessoas não têm nenhum temor de Deus. Talvez tenhamos ensinado um pouco demais sobre Deus ser seu amigo e não o bastante sobre o fato de que Ele também é muito sério no que diz. E se não fizermos o que Ele nos diz para fazer, sofreremos as consequências. E Deus planejou uma vida incrível para cada um de nós. E não é tarde demais para você ter a sua. Mas Jesus disse: se você me amar, você vai obedecer-me. E devemos ficar entusiasmados quando ouvimos mensagens sobre santidade, obediência e temor a Deus. Sabe, eu comprava alguns tipos de livros quando eu passei a levar a sério minha caminhada com Deus. Agora, você acha que eu conseguiria vender um livro sobre o orgulho? Ninguém compraria esse livro. E, no entanto, o orgulho é um dos maiores problemas que existe, mas de alguma forma pensamos que está tudo bem. A mensagem principal da Bíblia é o amor, e eu escrevi um livro chamado A Revolução do Amor, e foi o livro menos vendido que já escrevi. Foi terrível, foi um desastre. Por quê? Porque as pessoas acham que não precisam. Mas você escreve um livro sobre como ganhar $1 milhão da noite para o dia, todo mundo vai correr para comprar. Até mesmo livros sobre o fim dos tempos, esses vendem como loucos, porque as pessoas estão interessadas nisso. Eu estou tentando vender livros que vão te ajudar a se preparar para o fim dos tempos. Amém? Então, seja inteligente e compre coisas que vão ajudar você a crescer e amadurecer em Deus. Vamos falar de algumas coisas que eu chamo de pecados aceitáveis, embora não sejam aceitáveis. Coisas que fazemos regularmente, que Deus condena e que se torna aceitável para nós, mas não é aceitável para Deus. Digamos que seja talvez a tal da fofoca. Eu vou devagar. Não pensamos muito sobre isso? E, no entanto, isso causa problemas em nossa vida. E que tal julgar outras pessoas? Que tal a raiva não resolvida? A Bíblia diz que você não deve ir para a cama com raiva. Sempre digo, se for para eu ficar com raiva, prefiro ficar com raiva de manhã, porque aí tem o dia todo para resolver. Em vez de ficar com raiva perto da hora de dormir e só ter um pouco de tempo para resolver. Você se levanta com tudo que leva para a cama. Mas o quão sério nós levamos Efésios 4, que diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê ao diabo tal fortaleza em sua vida. Deixe-me dizer algo. Satanás está à espreita. Em 1 Pedro 5,8 diz: ele anda ao derredor como um leão. Sabemos quem é o verdadeiro leão?
mas ele anda em volta como leão, rugindo com fome feroz, buscando a quem ele possa tragar. Bem, não abra a porta para ele e o convide a entrar. Quando ele bater a sua porta, não deixe que ele encontre nenhum lugar aberto. Que tal a reclamação? Sabe, nós oramos para que Deus nos dê coisas e quando Ele nos dá, nós reclamamos porque temos que cuidar delas. Você diz, Joyce, reclamar não é pecado? Bem, sim, na verdade é. Porque 1 Tessalonicenses 5 diz, é a vontade de Deus que sejamos gratos em todas as coisas, em tudo mesmo. E em 1 Coríntios 10, temos um grande grupo de escrituras nos lembrando do exemplo dos israelitas quando eles murmuraram e reclamaram até que Deus finalmente se cansou tanto daquilo que deixou que serpentes entrassem no acampamento e 23.000 pessoas morreram em um só dia. Em 1 Coríntios diz isso, está escrito aqui, para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Ficar murmurando. E sabe, nós dizemos a Deus que confiamos nele, e daí encontramos tantas coisas insignificantes para reclamar. Eu assisti a um documentário semana passada sobre os primeiros cristãos, os primeiros 300 anos da igreja, e assisti outro sobre um certo homem. Seu nome era Richard Wurmbrand. Você pode ter lido a história dele. Ele sofreu terrivelmente durante o comunismo na Rússia, na prisão, porque ele não parava de pregar o evangelho. E quando viu que esses primeiros cristãos passaram e como se recusaram a desistir da sua fé, pensei, nós não temos sequer uma ideia do que significa sofrer. Achamos que estamos sofrendo se o nosso ar-condicionado ficar desligado uma hora. E sabe, eu acho que ser grato é uma guerra espiritual. E honestamente, quanto mais pensamos sobre o que nós não temos, mais infelizes ficamos. E quanto mais pensamos sobre o que temos, mais gratos ficamos. Eu acordei numa manhã alguns meses atrás e eu conseguia sentir aquilo chegando, um daqueles mau humores. Você consegue senti-lo chegando? É como se... E já estou por aqui tempo suficiente para saber que eu tenho que fazer algo a respeito, porque se não fizer, o diabo não vai parar. E se eu não tivesse algum tipo de ação, eu teria tido um péssimo dia. Sentindo pena de mim mesma e pensando em tudo que eu não tinha, sabe? E então eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu poderia me lembrar de agradecer a Deus. E aí eu conseguia sentir aquele mau humor recuando e me deixando em paz, e eu acabava tendo um ótimo dia. Não seja ocioso, não seja passivo. Quando você começar a sentir, faça algo a respeito. Quantos de vocês estão cansados de desperdiçar seus dias se sentindo assim? Você não precisa se sentir assim. Cara, passei grande parte da minha vida com autopiedade. Marcos 7, do 21 ao 23. Pois lá de dentro vem, isto é, de nossos corações, dos corações dos homens, vem pensamentos vis e perversos. Muitas vezes na Bíblia, coração e mente são intercambiáveis. Então ele diz, de dentro do seu coração, da sua mente, vem pensamentos iníquos. Imoralidade sexual, assassinato, roubo, adultério. Você diz, eu não faço isso? Bem, ele está falando sobre coisas em que pensamos. A cobiça, desejo ganancioso de ter mais riquezas. A maldade perigosa e destrutiva, o engano, a conduta desenfreada e indecente. Mal olhado, a inveja, todo tipo de ciúme, calúnia, maledicência, deturpação, abuso e orgulho, que é um pecado de um coração elevado contra Deus e o homem, pensamentos tolos.
Todos esses maus propósitos e desejos vêm de dentro e tornam o homem impuro e tornam o homem iníquo, o que significa profano. Então quero que pense comigo por um minuto. Vivemos duas vidas. Vivemos uma vida que as pessoas veem e às vezes é uma espécie de vida falsa. Sabe, podemos agir de um jeito no domingo na igreja, na frente de todos os amigos, e depois agir de outra forma totalmente diferente na segunda. Eu digo santos de domingo de manhã e pecadores de segunda-feira de manhã. Amém? E o que as pessoas nos veem fazendo pode impressioná-las ou deprimi-las, dependendo de como nós agimos, mas Deus se preocupa com o nosso coração. Ele se preocupa mais com o que está acontecendo dentro de nós do que aquilo que está acontecendo do lado de fora de nós, sabe? Eu ia à igreja há anos antes de ter sequer uma ideia de que a minha mente tinha algo a ver com o meu comportamento. Eu não tinha ideia de que eu podia ter meus próprios pensamentos e controlar meus pensamentos, e se eu estivesse tendo um pensamento errado, poderia lançá-lo fora e escolher pensar em algo melhor. E acabei de receber um testemunho, está no meu telefone, eu não trouxe, senão eu teria lido para você, de uma garota cuja psiquiatra lhe deu o campo de batalha da mente. E ela disse que ela foi liberta de anos de vícios e dependência de drogas e todos os tipos de coisas horríveis. Ela disse, depois de ler, reler e reler aquele livro e aprender que eu poderia pensar por minha conta própria, minha vida foi completamente mudada. E eu quero que você pense hoje sobre a sua mente e seus pensamentos. E quero te lembrar, ou se você não sabe nada, se nunca ouviu nada assim, que você pode escolher o que você vai pensar. Eu escrevi um livro chamado Pensamentos Poderosos e coloquei nele 12 coisas para pensar um mês em cada uma, porque às vezes temos que pensar nas coisas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que se tornem parte de nós. E você pode escolher pensar em coisas boas. Às vezes o diabo põe algo em sua mente que é um pensamento venenoso e você pode pensar nisso por um tempo antes mesmo de perceber o que está fazendo. Mas assim que o Espírito Santo te conscientiza de que isso está errado, é aí que você tem que ter uma ação para se livrar disso. E como você faz isso? É pensando em algo bom. É pensando em algo certo. Toda vez que você se pegar pensando em algo ruim sobre alguém que conhece, precisa dizer em voz alta, eu vou acreditar no melhor. Eu vou acreditar no melhor. Quantos acham que a sua mente te arruma problemas dia após dia? Bem, é da mesma forma com todo mundo. Todos os dias eu ainda tenho que escolher controlar os meus pensamentos e todos os dias, talvez, em algum momento, eu pegue meus pensamentos indo em outra direção que é tão estúpida. Eu sei o suficiente da palavra para saber rapidamente como me livrar deles, mas demorou muito tempo. A Bíblia diz em Romanos 12 que Deus tem um bom plano para a nossa vida, mas se nós quisermos experimentar esse plano, não só ouvir pregar sobre ele, não só ler sobre ele, mas realmente provar por nós mesmos que nossa mente tem que ser totalmente, completamente renovada. E como isso acontece? Aprendendo isso. E não acontece da noite para o dia. Eu estudo a palavra há 45 anos, então agora, obviamente, eu sei muito dela. Então é muito fácil para mim meditar na palavra, porque eu já dediquei tempo para estudá-la. É por isso que dizemos o tempo todo, gaste algum tempo na palavra de Deus todos os dias. É tão fácil fazer isso hoje. Você pode ler, pode ouvir, você pode assistir no seu iPad, pode assistir na TV, está em todo lugar. Eu acho que a palavra está cobrindo a terra.
Eu descobri que uma das coisas que eu gosto de fazer é apenas, quando eu estou me maquiando, eu pego o meu computador e abro o vídeo de alguém pregando e então eu aprendo algo naquele dia. Ocasionalmente até aprendo algo comigo mesma. Eu não me assisto muito porque eu fico meio crítica, sabe? Oh, eu não posso acreditar que eu disse isso. Não, eu não posso acreditar. Oh, não. Agora, eu me recomendo a você, porque eu acho que você pode aprender comigo. Eu ensino muitas coisas práticas que podem te ajudar em sua vida cotidiana. Amém? Creio que devemos ter uma doutrina boa e sólida, mas você precisa saber como viver, saber como conviver bem com as pessoas. Precisa saber como amar a si próprio de forma equilibrada, não ser contra si mesmo. Precisa saber como priorizar ajudar outras pessoas. Nada te deixa mais feliz do que ajudar outras pessoas. Você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Isso simplesmente não funciona. Eu fico muito feliz em poder fazer o que estamos fazendo. Eu amo poder ajudar as pessoas. Eu estive na Etiópia e vi aquelas crianças que eram tão incrivelmente magras que você nem conseguia acreditar. E pode parecer só uma história para você, mas elas estão realmente lá e eu estive lá e eu as vi. E me lembro de alguém me perguntar, depois que voltei de uma dessas viagens, por que você sai e faz isso? Não importa quantas pessoas alimente, sempre haverá pessoas famintas no mundo. Eu disse, não importa. Se eu ajudar apenas uma pessoa em toda a minha vida, já valeu a pena. E pergunto, se você estivesse morrendo de fome e alguém dissesse, eu vou te dar uma refeição, mas é tudo que posso te dar, ou você pode ir em frente e morrer de fome, quantos optariam por aceitar a refeição? Bem, é assim que eles são também. Sabe, não olhe para as coisas como se fossem tão grandes. Ninguém está pedindo para você consertar o problema. Ninguém está me pedindo para resolver todo o problema. Tudo o que Deus está pedindo a cada um de nós é que façamos algo. E se cada um de nós fizermos algo juntos, todos podemos fazer algo grande. Amém? Muitas vezes apenas achamos que podemos pensar algo pecaminoso e desde que nós não façamos aquilo, não é um problema, ou talvez nem pensemos assim, mas não percebemos que só de pensar nisso já é um problema. E sabe, na Bíblia Amplificada diz que pecamos em pensamento, palavra e ação. Sabe o que acontece quando você pensa em algo e pensa e pensa e pensa? Logo fica emocionalmente agitado. Então suas emoções te movem a fazer coisas que normalmente não faria. Quantos aqui já pensou em algo que alguém fez com você, até que você se agitou e ficou realmente bravo de novo? Sim? Bem, faça isso por tempo bastante e acabará fazendo algo do qual se arrependerá mais tarde. Podemos resolver muitos dos nossos problemas pondo nossa mente em ordem. Mateus 5, 27 ao 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Vamos contar uma parábola. Foi o que Jesus fez. Você é casado com alguém que não é muito afetuoso. A pessoa cresceu numa família onde não havia muito afeto demonstrado, então ela não é. Ela te ama, mas ela não é uma pessoa muito afetuosa e que elogia. Isso te incomoda porque você cresceu numa família onde tinha muito disso e precisa disso e quer isso. Bem, numa situação como essa, você tem que olhar para as coisas boas sobre essa pessoa e não só se concentrar nessa coisa que ela não está lhe dando, porque se não o fizer, você acabará cometendo um ou outro. Eu acho
que isso se tornou um pecado aceitável para os cristãos, que é se divorciar quando realmente não tem motivos adequados para isso. Há momentos em que um casamento tem que chegar ao fim. Eu me divorciei quando tinha 22 anos porque meu marido estava me traindo. Mas hoje em dia, é apenas não somos compatíveis. Acho que me casei com a pessoa errada e temos que nos lembrar que essas coisas nos trazem consequências. Quando não fazemos o que Deus nos diz para fazer, isso traz consequência. Então, se você pensar muito no que há de errado com uma pessoa, ficará bravo o bastante para querer fazer algo a respeito. Então, vamos apenas dizer que você trabalha com várias pessoas e há um homem lá que começa a te elogiar e prestar atenção em você. Isso é bom porque você não tem isso em sua casa. E assim você começa a se arrumar um pouco mais quando vai trabalhar e garante que seu cabelo esteja bonito quando vai trabalhar. E então, logo ele vai estar levando café e rosquinhas pela manhã e com certeza você gosta disso. Então, em pouco tempo, ele pede que você vá almoçar com ele. Se você for inteligente, se realmente for, você vai perceber já de início que o diabo está armando algo para você, para sua total destruição. A Bíblia diz: se teu olho te escandalizar, arranque-o. Se tua mão te escandalizar, corte-a. Agora, ele não quer que arranquemos nossos olhos e cortemos nossas mãos, mas o que ele diz é para lidar com o pecado radicalmente. Não brinque com isso, mas lide com isso. Então, vamos dizer na nossa parábola que esta é uma mulher cristã. E ela meio que sabe que não deveria estar fazendo o que está fazendo, mas ela não pretende ir longe demais. Ela só vai brincar na lama por um pouco de tempo e esperar que ela não se suje. Mas isso não vai funcionar, porque você não pode brincar com lama e não se sujar. Amém? Então, agora ela está sendo muito tentada, ele pediu que ela fosse almoçar com ele. Ela vai almoçar e a próxima coisa que ele pede é para ela jantar com ele. E agora ela terá que mentir para o marido se for jantar com ele para poder sair de casa. Veja como essas coisas progridem. O diabo começa um pouco de cada vez. Um pouco e mais um pouco. E cara, começa a ficar tão bom. Agora, se ela for inteligente e perceber que não será capaz de resistir à tentação, o que ela deve fazer é largar aquele emprego e ficar o mais longe possível daquele cara. Vamos lá. Eu também posso inventar boas histórias assim como Jesus fez. Mas esse é o tipo de coisa que acontece. Acontece com os homens, acontece com as mulheres. E quando você não recebe o que precisa em casa, em vez de ir a outro lugar para encontrar isso, você precisa orar para que Deus lhe dê isso. E Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Ele pode até escolher encorajar você através de alguém que será bom para você, não alguém que vai acabar roubando a sua vida. Eu imagino que alguém ouvindo esta mensagem aqui, ou talvez assistindo na TV, você pode realmente estar nessa parábola que acabei de inventar, sabe? Você está realmente nessa situação e Deus está falando com você para dar meia volta e ir em outra direção. E às vezes aqui está o nosso erro. Nós achamos que somos mais fortes do que somos. Não pense mais de si do que deveria. Lembre-se, nós temos, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E se você for longe demais, acabará tendo problemas. A tentação vem para todos nós, mas você pode cortá-la. Bem no início, quero que pense sobre o que se passa dentro de você. Essa é realmente a principal mensagem que quero passar hoje, para que você comece a prestar atenção ao que se passa dentro de você.
porque é com isso que Deus está mais preocupado. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ver a Deus? Acho que significa que você o ouvirá claramente. Você terá mais discernimento, desfrutará mais da presença dele. A Bíblia diz que Deus ama um coração contrito, gentil. E bom, ele fala sobre não se preocupar tanto com penteado, joias e todas essas coisas externas, mas prestar mais atenção ao que acontece aqui dentro. O que aconteceria se você trabalhasse no seu interior tanto quanto trabalha no seu exterior? Acho que nos comportaríamos muito diferente do que nos comportamos. Mateus 23 é um ótimo capítulo da Bíblia. Sabe, Jesus sempre se afastava dos fariseus porque eles eram hipócritas. Eles falavam para as outras pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles mesmos não o faziam. E começando no capítulo 25, versos 23 ao 25, ai de vós, escribas e fariseus, por muito tempo eu não sabia o que era esse ai, mas depois pesquisei, estudei um pouco, e isso é realmente o pior tipo de miséria que você pode ter. Ai de vós, escribas e fariseus fingidos e hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de extorsão, presas, despojos, pilhagens e autoindulgência gananciosa. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior talvez fique limpo. Sabe, a Bíblia diz para sermos transformados pela inteira renovação de nossa mente. E a transformação ocorre de dentro para fora. O mundo quer que nós nos conformemos com a imagem dele, do que é aceitável, mas Deus quer que nos transformemos e mudemos o nosso coração. E quando o nosso coração é mudado, tudo do lado de fora se torna o que deveria ser. Ai de vós, escribas e fariseus fingidos e hipócritas! Eu amo isso, pois vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos. Na Amplificada está dizendo, vocês são caiados por fora, mas cheios de ossos de homens mortos por dentro. Nos homens vocês parecem ser justos e retos, mas por dentro são cheios de fingimento, ilegalidade e iniquidade. Eu li uma declaração que realmente gostei. Eu estava estudando sobre integridade. E então eu li, estudando várias definições sobre integridade, porque isso é algo que realmente falta no mundo de hoje, sabe? E parte da integridade é manter sua palavra e muitas pessoas hoje não fazem o que elas dizem que vão fazer. E toda vez que marco uma consulta com o dentista, recebo 4 lembretes para confirmar presença. Toda vez que marco uma consulta médica, recebo 4 lembretes para confirmar presença. Por que precisam lembrar tanto as pessoas? Porque muitas pessoas simplesmente não aparecem e não se preocupam em ligar, sabe? Porque realmente não temos muita integridade hoje em dia. Por quê? Porque ninguém estabeleceu um padrão para nós, mas nós precisamos estabelecer um bom padrão para a próxima geração. Eles já têm problemas demais e não precisamos ajudá-los a ter mais problemas. Quando disser a alguém que vai ligar, então ligue. Quando marcar uma consulta, vai. Se não puder comparecer, ligue. Pelo menos tenha a decência de ligar e dizer a eles que não pode ir. Sabe, eu estava fazendo este estudo sobre integridade e dizia que integridade espiritual é a capacidade de dar uma olhada honesta e dura em si mesmo. Agora, quantos de nós somos realmente capazes de fazer isso? De ser brutalmente, de ser brutalmente auto-honesto consigo mesmo, sobre si mesmo. Efésios 4, 22
ao 24. Despoje-se de sua natureza anterior. Despoje-se, livre-se de seu velho homem não renovado que caracteriza seu modo de vida anterior e que se corrompe por meio de concupiscências e desejos que brotam da ilusão. Ele diz, despoje-se do velho homem. Simplificando, jogue fora o velho homem. E no verso 24 diz, revesti-vos do novo homem. Mas o 23 é a ponte para nos levar do 22 ao 24, dizendo, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. Olhe para mim quando eu lhe digo isso. Mesmo depois de todos os anos que eu estudo, eu ainda acho que realmente não compreendemos o quão importantes são essas duas coisas: nossos pensamentos e nossas palavras. A Bíblia diz, o poder da vida e da morte estão na língua. Agora, será que nós realmente acreditamos nisso? Se eu realmente acredito nisso, então, aparentemente, ainda há falta de alguma revelação sobre isso em mim, porque eu ainda falo coisas que seria melhor eu não falar. Sei que nenhum de vocês faz isso, mas eu ainda tenho um probleminha com isso às vezes, sabe? O meu dom está na minha boca, mas ela também pode ser meu maior problema. Temos que continuar renovando nossa mente. A Bíblia diz, leve todo o pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Todo o pensamento. Agora, você vai precisar ouvir outra mensagem como esta daqui a um mês, e a outra no mês seguinte, e a outra no outro mês, mas pelo menos vai te ajudar por alguns dias, sabe? Ou talvez até uma semana ou duas. Quantos precisam ouvir uma boa palavra sobre sua mente hoje? Primeiro Timóteo 6, 9 e 10. Mas aqueles que anseiam serem ricos caem em tentação, em laços e em muitos desejos insensatos, inúteis, ímpios e nocivos que mergulham os homens na ruína, na destruição e a perecer em miséria. Eu posso te encorajar a aprender a estar contente? E você diz, bem, se você tivesse minha vida, não teria como se contentar? Bem, sabe você, Paulo disse, eu aprendi a estar contente. E acho que o que ele aprendeu foi que não adianta não estar contente, porque ficar descontente não vai te dar o que você quer. A única coisa que te dará algo mais é ser grato pelo que você tem. E eu me lembro de uma vez que estava orando por algo e o Senhor falou ao meu coração, por que deveria lhe dar mais? Você está reclamando do que tem. Então aprenda a se contentar, e a Bíblia Amplificada diz que contentamento significa satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto, não importa em que estado esteja. Então não é, estar contente não significa que você nunca queira uma mudança. Não significa que você não tenha situações em sua vida que precisam mudar e que você quer mudá-las, mas significa confiar em Deus o bastante para que você ainda possa ser feliz onde está. Não desperdice toda a sua vida pensando, eu vou ser feliz quando? Ou eu vou ser feliz se? Porque você perde esses dias. E temos que aprender a ser felizes hoje, sabe? Eu tive um ano horrível ano passado, no natural. Mas curiosamente eu fiquei feliz e levei tudo numa boa. Você já ouviu a história, mas eu fiz uma pequena cirurgia nas costas e eu acabei tendo um coágulo no local da cirurgia. Isso danificou os nervos da minha perna direita. Não conseguia mover a perna nem para sair da cama, não tinha nada, zero de força, minha perna não funcionava mesmo. Então tive que ir para a clínica de reabilitação por 2 semanas. E desde o início eu disse, Deus, por favor, me ajude a fazer isso direito. Eu não queria reclamar, não queria ser rabugenta, eu não queria ficar confusa, porque logo comigo, Deus, eu não entendo por que isso aconteceu. Sabe, eu queria só ser consistentemente como eu seria se tudo estivesse indo muito bem. E eu te encorajo, da próxima vez que tiver um problema, ore imediatamente, Deus me ajuda a fazer isso direito.
Obrigada. Me ajuda a fazer direito. Agora, depois de 2 semanas, fui para casa com o andador e me precipitei um pouco, achando que eu já estava um pouco... Bem, na verdade, a verdade é que eu estava atendendo meu celular, que estava no meu andador, sabe? E eu virei para o lado errado e não tive força na perna, caí e quebrei esta outra. E agora eu tinha 2 pernas que não funcionavam. E eu fiquei numa cadeira de rodas por 2 meses e meio. E você não viveu até que suas pernas não funcionem e você fique numa cadeira de rodas e tenha que usar uma prancha deslizante para chegar ao banheiro. E aí eu aprendi a deslizar para ir e voltar de tudo, sabe? De qualquer jeito, isso meio que foi consertado Mas eu ainda estava tendo problemas nas costas com os nervos desta perna, então eu tive que fazer uma oblação no nervo, tiveram que cauterizar a ponta dos nervos, minhas costas ainda doem, mas o meu cérebro não sabe disso, então é bom, muito bom. Então, eu me levantei no meio da noite em janeiro para ir ao banheiro, eu não sei o que eu fiz, mas eu desmaiei, eu apaguei e caí para trás no chão de mármore e quebrei uma vértebra no meio das minhas costas. Oh, sim, eu me diverti muito, sabe? E você sabe o que eu estava fazendo durante todo esse tempo? Eu estava escrevendo um livro chamado O Diabo é Real. Oh, ouça-me, sou inteligente, já estou aqui há um tempo. Eu sabia, quando decidi escrever aquele livro, que o inimigo tentaria vir atrás de mim. Mas deixe-me dizer algo, se você puder manter sua alegria, ele realmente não quer as suas coisas, ele quer sua alegria. Então, na semana passada, eu estava fazendo um implante dentário. Se você não sabe o que é isso, eles colocam um parafuso no... Ou se você tem que esperar 3 meses para que tudo se colhe antes que possa colocar o dente lá. E eu não achava que uma pastora banguela seria algo bom, então eu tive que fazer isso. E depois de 3 meses de espera, o dentista disse: lamento informar que o implante não deu, você não tem osso bastante. Então agora eu terei que colocar um osso de vaca na minha boca. Espero não mugir quando eu abrir a boca, sabe? Eu só estou tentando te mostrar que eu tenho uma vida real como você. Entendem? Quero dizer, as coisas acontecem com todo mundo, a vida simplesmente acontece conosco e o diabo quer que nos queixemos, reclamemos e sejamos infelizes, que vamos à igreja domingo e cantemos tudo, entregarei e nos comportemos como o mundo a semana toda. Ele quer que você colhe um adesivo no seu carro dizendo Jesus te ama, uma cruz no pescoço, que leve a Bíblia para o trabalho e haja como um idiota toda vez que tiver um problema. Amém? A Penny, minha assistente administrativa, quando estava vindo para cá ontem, ela foi para o aeroporto, ela foi estacionar o carro dela e ela colocou o carro no ponto morto para que pudesse abrir a porta e pegar o ticket. E quando pegou o ticket, o carro dela não engatou a marcha, não deu ré. Então ela ficou presa lá, deixando uma enorme fila de carros atrás dela. E você sabe como as pessoas agem sobre isso? E então... Você tentou sair do seu carro, não foi? Ela tentou sair do carro, mas nenhuma das portas funcionou. Então, ela estava presa no carro e uma senhora gritou dizendo: você não pode estacionar aí, não pode estacionar aí de jeito nenhum. E ela disse: eu não consigo me mover, não consigo me mover. E então, finalmente... alguém abriu a porta e quando ela conseguiu abrir e fechar as portas, o carro começou a funcionar novamente. Agora, isso é loucura? Sabe o que o diabo tentou fazer? Tentou deixá-la chateada antes que ela chegasse até aqui. Vamos, se o inimigo puder te deixar irritada em algum momento, ele o fará quando você estiver a caminho de ouvir a palavra.
Coisas malucas acontecem conosco. Mas como eu disse, o diabo não está atrás das suas coisas, ele quer a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então, uma das minhas filhas, eu tenho 2 filhas e 2 filhos, uma das minhas filhas, minha filha mais nova, que não é tão nova assim, ela já tem 54 anos, mas ela me ligou numa manhã e disse: como estão as coisas com seu dente? Eu comecei a rir e eu ria. E ela disse: o que há de tão engraçado? E eu disse: não deu certo. E ela disse: você está rindo? Sim, o Salmo 2 diz que Deus está sentado nos céus e ele ri dos seus inimigos. E sabe, eu apenas decidi que eu vou rir. Sabe por quê? Porque Deus já tem a vitória e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E quer saber, você vai ter uma vitória muito mais rápido rindo do que ficando deprimido e azedo. Amém? Alguém está passando por algo na vida do qual você pode rir agora mesmo? Sabe, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau. O dinheiro pode fazer muito bem para muitas pessoas. Mas se você ama muito o dinheiro, você vai fazer coisas para tê-lo que não serão boas. Por exemplo, as pessoas se esforçam além dos limites para ter mais dinheiro, sabe? Então elas acabam caindo em muitos pecados, como ignorar a Deus, ignorar a família, comprometer a integridade para ganhar mais dinheiro. E às vezes as pessoas ficam tão cansadas e tão desgastadas que entram no abuso de substâncias para que possam se sentir decentes o bastante para continuar fazendo o que fazem. E passam os primeiros 50 anos de vida doentes de estresse para poder ganhar dinheiro suficiente para aproveitar os últimos 50 anos, mas quando chega lá estão cansados demais para aproveitá-lo. E não tem ninguém com quem desfrutá-lo porque nunca teve tempo para construir relacionamentos. Não ame o dinheiro, ame a Deus e use o dinheiro para ajudar as pessoas. Amém? Você não pode brincar na lama e não se sujar. E sobre a falta de perdão? Podemos falar sobre isso por alguns minutos, antes de terminarmos aqui hoje? Eu gostaria de saber quantos aqui estão com raiva de alguém e você... Sabe por que mantém essa raiva? Porque sente que tem justificativa. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Bem, eu sei o que eles fizeram com Jesus e sei que ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ninguém poderia ter sido tratado mais injustamente do que ele foi. Ou Estevão, quando estava sendo apedrejado. E vou te dizer, manter a falta de perdão em seu coração é definitivamente brincar na lama, é como tomar veneno esperando que o seu inimigo morra. E o que Deus quer que façamos? Algo que soa completamente insano. Ele quer que amemos nossos inimigos. Quer que oremos para que eles sejam felizes. Bem, não quero que sejam felizes, bem? Você pode dizer a Deus: eu não quero que eles sejam felizes, mas eu vou orar para que sejam felizes porque é o que você quer que eu faça. Veja, quando conseguimos fazer o que Deus nos diz para fazer, quer nós tenhamos vontade ou não, quer pareça justo ou não, é aí quando a vida começa a ficar boa. Ok, eu escrevi isso, Deus meio que me deu isso, e é algo que eu gostaria que você tentasse se lembrar. Pequenos pecados que permitimos, eles se tornaram pecados maiores que não podemos controlar. Pequenos pecados que nós permitimos se tornaram pecados maiores que nós não podemos controlar. E você se coloca realmente em apuros quando começa a ter coisas que te controlam, em vez de as controlar. Agora, eu quero apenas dizer algumas palavras sobre sua boca e deixá-lo ir para casa e se recuperar disso. Quantos estão felizes por estarem aqui? Ok. Nós podemos dizer que há 2 tipos de pecado. Há o pecado involuntário e o pecado voluntário.
E o pecado involuntário é quando você está fazendo algo que você nem percebe que é errado, ou você está fazendo isso por ignorância. Paulo disse que, embora eu anteriormente blasfemasse, perseguisse, fosse vergonhosa e escandalosamente insultante a Jesus, no entanto alcancei misericórdia porque eu agi na total ignorância e incredulidade. Então, eu poderia estar fazendo algo errado, que eu nem sei que é errado, até que eu aprenda mais e Deus me convença de que isso é errado, mas assim que descubro que é errado, se eu continuar fazendo isso, eu estou cometendo um pecado voluntário. E é aí que começamos a ter problemas reais, quando sabemos que o que estamos fazendo é errado, mas fazemos assim mesmo. Agora, deixe-me encorajá-lo hoje. Se há algo em sua vida que Deus tem lidado com você e que você está adiando e adiando e adiando, não adie mais. Ele poderia vir hoje à noite. Ele pode vir amanhã. Pode até não ser algo que faria com que você perdesse sua salvação. Você não compra sua salvação, você crê em Jesus Cristo e Ele te salva por sua graça. Mas precisamos fazer o que é certo só porque amamos Jesus. Só porque o amamos, Ele disse, se você me ama, você vai me obedecer. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele já nos ama. Deus nunca pode te amar mais do que Ele te ama neste exato momento, não importa o quão melhor você se comporte. Mas se o amamos, vamos querer fazer o que é certo. E assim, quando você se torna consciente de um pecado em sua vida, é aí que precisa se livrar dele. A procrastinação é mentirosa. Porque ela diz, eu vou fazer isso. Bem, quando? Bem, eu vou fazer isso quando for mais fácil? Quando custar menos? Não. A procrastinação é um ladrão, porque ela diz que você vai fazer o que é certo, mas boas intenções não são obediência. Obediência é obediência. Então sejamos sábios com nossos pensamentos, sejamos sábios com nossas palavras e sábios com nossas ações, mas lembre-se de que tudo começa com quem você é por dentro. Não com quem você é quando se veste e se leva para a igreja. Mas quem você é por dentro, quem você é quando alguém te ofende. Quem você é quando começa a fofocar e de repente o Espírito Santo diz, não, não. Você está disposto a dizer à pessoa com quem está falando, peraí, eu não devo falar desta forma, sinto muito por ter trazido isso à tona. Vamos ser excelentes para Deus por causa do que Ele fez por nós por meio de Cristo. Não apenas medíocres e meio que no meio do caminho, mas vamos até o fim com Deus. Comprometa-se totalmente com Ele.